Considerando o outro tema agora é educação. Considerando que todo mundo fala em educação e sabendo que ela é a mola mestra que impulsiona o crescimento e a qualidade de vida das pessoas, como atuar junto às escolas de educação infantil e de ensino fundamental para garantir a participação cidadã dos nossos munícipes, sem que a escola se torne um depósito de crianças ou um pequeno restaurante para os estudantes? Restaurante de má qualidade, né? Para começar, né? Essa brincadeira é séria, né? Educação é um tema básico para a gente, né? Eu sou apaixonado por educação, tenho essa questão muito gravada em mim. Em Marília, a gente tem um sistema que funciona razoavelmente bem em comparação com outras cidades. No entanto, o que a gente vê dentro de sala de aula são desigualdades muito grandes. Essas desigualdades, elas vêm da própria estrutura social. Então você tem famílias que às vezes não têm suporte, não têm condição de dar suporte para que essas crianças tenham um bom desempenho. Tem famílias que não conseguem dar nem tênis, uniforme, material básico, entendeu? E a prefeitura também não dá. Isso está acontecendo, seriamente. A gente tem um problema de carência muito grande de professores de educação física na cidade, também, dentro das escolas. Então a gente tem uma série de questões que eu acho interessantes nesse tempo, onde a própria educação, no sistema como está hoje, ela vem sendo questionada. A gente, como você colocou, a gente não quer que as nossas escolas sejam depósitos de crianças, mas é isso que elas são, em grande parte. Ou seja, o que acontece? As crianças vão para lá, elas têm que se encaixar em determinada forma, e as suas particularidades não são muitas vezes levadas em conta, né? As particularidades das famílias, né? Então, a escola, ela tem que caminhar em duas direções. Primeira delas, a gente tem que compreender que a escola não é só um lugar onde as crianças vão aprender, mas que é o contato entre a instituição, tá certo? E as famílias, ou seja, entre governo municipal e as famílias, entre pessoas em necessidade, né? E aquele que tem que dar o suporte, né, social, que é o governo municipal. Então a gente tem que partir para um outro tipo de política, que é a política do acolhimento, né? O acolhimento no sentido de que transforma as nossas escolas em comunidades de aprendizado, que faz com que a gente entenda que a criança, na verdade, ela está ali, ela é fruto, né, de toda uma educação, de um determinado contexto familiar que tem que ser levado em conta. Então, o que eu vejo assim, a gente tem que primeiro pensar em acolher não só as crianças, mas também as suas famílias. Existe um projeto que a gente tem, que nasceu dentro de uma prática que é muito testada no exterior, mas que está funcionando muito bem no Brasil, que é a da visita às famílias. Então, em Taboão da Serra, existe esse programa de visita às famílias, e as famílias visitadas, elas geralmente, naturalmente são avisadas com antecedência, elas são visitadas pela assistência social em conjunto, e o desempenho escolar das crianças dessas famílias melhorou em 70% dos casos. Por quê? Porque a criança, ela começa a fazer parte dessa comunidade que eles escolam. Então a gente começa a mudar um pouco o olhar, a gente começa a entender como que é a situação da criança dentro do seu contexto familiar. Então é um programa que dá certo, as visitas são remuneradas, os professores recebem para isso, e isso é uma proposta nossa. A outra proposta nossa, naturalmente, né, que eu acho que todo candidato devia ter, é migrar aos poucos para o sistema de educação integral. Isso é necessário no nosso contexto, porque grande parte das famílias, elas não conseguem ficar dando aquela assistência em casa,
tá certo? Para a criança que volta da escola. Muitas mães têm que trabalhar. A educação em tempo integral, ela vem, não para encher linguiça, mas para realmente complementar a educação, né, usando as estruturas aí disponíveis, ela vem justamente dar esse suporte que é necessário, né? E a outra questão é assim, adaptar a educação aos tempos modernos. Então a gente não pode mais achar que a criança ela tem que ser um mero repositório de conteúdo, né? A gente tem que enxergar as crianças na sua totalidade, transformar elas em protagonistas também na criação de conhecimento e fazer com que elas comecem a ser também coautoras de um determinado projeto de vida, né? O que significa isso? No nosso caso, por exemplo, fazer educação digital, a gente viu em alguns lugares, né, como num projeto do PV, Campos Novos Paulista, onde toda criança tem o seu computador, mas essa criança ela recebe também um treinamento para ela mesma se tornar autora de software dentro da prática pedagógica da escola. É um projeto com a Microsoft que hoje atinge todas as crianças da cidade. Marília tem recurso para isso. Então é uma direção também que a gente tem que caminhar. Alguma questão sobre isso? Falando de educação integrada, de forma Integral. De forma que você pensa. Como botar isso em prática? A gente teria que experimentar o projeto dentro de algumas escolas, não todas, né? Naturalmente a prefeitura ainda não tem estrutura para tanto, e complementar a grade, né? Hoje você tem dentro da estrutura da prefeitura professores que podem dar aula de diversas coisas que são complementares, por exemplo, a parte de informática, de dança, música, também, ou seja, no sentido de se tornar, de fazer essa formação humana, ou seja, complementando a grade mesmo, entendeu? Inclusive a parte esportiva, tudo isso daí tem que ter um suporte, né? Hoje, Marília, pelo que eu escutei do pessoal que lida com a questão da verba, tem condição de ir construindo esse projeto. Tá bom? Todas essas questões passam, né, necessariamente pela questão da administração pública. Em vista das notícias sobre cargos em comissão, uma discussão que veio para a nossa sociedade, e considerando o inchaço da máquina pública, o que o senhor propõe como medida para a redução dos gastos na administração e equalização das contas públicas, sabendo que há uma dívida declarada em torno de 60 milhões? Aqui a gente só não vai corrigir a pergunta porque, na verdade, os outros candidatos que vieram aqui falaram de uma dívida maior. Os dados que a nossa sociedade tem discutido têm sido em torno disso, né, de 60 milhões. Então, como resolver essa questão? Boa parte das dívidas pode ser negociada, né? Pode ser. Marília tem uma dívida grande, mas quando a gente começa a analisar em termos de porcentagem de recurso, de receita, não é uma dívida impossível de ser renegociada, né? Então, dívidas. Agora, tudo isso daí tem que ser feito de acordo com a questão da justiça. Por exemplo, são dívidas pequenas, às vezes, que impedem que Marília receba recursos, né? Dívidas por falta de prestação de contas, por falta de iniciativa de negociação. Então, com o IPREM, por exemplo, o município deve, aparentemente, em torno de 11 milhões. Isso é uma dívida que dá para negociar. Outras dívidas, elas podem ser negociadas mediante a credibilidade do pagador também, né? Se o pagador não tem credibilidade, fica difícil. Então você precisa restabelecer esses elos de confiança e fazer os pagamentos, fazer os pagamentos em dia da dívida. Então Marília chegou a ter um inchaço enorme da dívida por falta de pagamento dos parcelamentos já acordados em diversos setores. Então, isso é uma situação bastante grave, né? Que é uma questão basicamente de gestão.
Quanto à questão da máquina administrativa, existia uma cultura, ou talvez exista ainda, na verdade existe, uma cultura de se trocar favor político na cidade, né? E aí é uma questão muito grave, porque a sociedade já não aceita mais, né? Uma grande parte dos servidores hoje em comissão, ela ainda está sendo subutilizada. Grande parte desses servidores não tem metas, não tem horários, não tem clareza do que está fazendo ali. Então isso tem que acabar. Não tem como você ficar nisso, né? Nosso índice de servidores comissionados ainda é absurdo, né? Dá mais ou menos aí quase, sei lá, 8%, né, do total. Ainda é um índice que pode ser cortado bastante. A gente não pode imaginar que o cargo é uma recompensa, que o cargo público é uma benesse. Outro dia escutei de um determinado político o seguinte: olha, eu me separei da minha mulher e então eu consegui um carguinho para ela, porque afinal ela foi minha companheira de tantos anos, né? Então é uma pessoa legal, tal. Quer dizer, eu não consigo imaginar que esse tipo de pensamento seja admissível. Por mais competente que seja a ex-mulher dele, você não pode imaginar que isso vire uma moeda de troca, entendeu? Não dá. Então, tem uma questão basicamente moral nisso daí. O que você coloca adiante? Então, a cidade hoje, retalhada, não funciona. A cidade retalhada, ou seja, cada um vê o seu lado, cada um pega um pouquinho, cada um se apropria de alguma coisa, tá certo? E a gente não constrói minimamente, né, o que a gente poderia chamar de espírito republicano, quer dizer, colocar o bem coletivo acima do individual, uma questão moral. Alguma questão sobre isso? Vice, pode fazer pergunta? Hã? Vice, pode fazer pergunta? Pode, ajuda aí a esclarecer a questão. Pode falar. Não, eu queria perguntar ao candidato, queria a auditoria da dívida. Ah, sim. Auditoria. Claro. Deixa eu pegar o complexo aqui também. Você coloca essa questão aí de não usar esses cargos como premiação. A grande dificuldade que a gente vê hoje é esse relacionamento executivo e legislativo. Basicamente aí em cima da governabilidade, se usa isso como moeda de troca. Como você pretende lidar com o legislativo? Até por uma forma errada do eleitor, já que ele vota no executivo do A, no legislativo do B, e acaba não tendo uma base já de apoio dentro da raciocínio e do plano de governo. Como você pretende lidar com o legislativo? Contemplada a questão? Bom, a questão da auditoria da dívida é uma proposta do PV, a primeira questão toda, porque se um diz que deve 60, o outro diz que deve 150, outro, então vamos fazer uma auditoria, né? Então isso é básico, isso é a primeira proposta do PV em relação às contas públicas, a gente fazer uma auditoria profunda, e uma auditoria que cubra o passado também, né? Não só a situação atual, né? Outra questão em relação ao equilíbrio de poder. Eu acho que existem diversas maneiras de se lidar com a questão, né? Um exemplo interessante é esse, como a presidente Dilma vem lidando e como os antigos governos vêm lidando. Então você tem que dar o tom, né? Naturalmente você pode negociar algumas coisas, tem que negociar porque o vereador ele é representante, sim, mas você não pode colocar as finanças públicas em risco. Você tem que pensar no que é prioridade, no que realmente importante para a cidade, não para o determinado feudo pessoal, né? Hoje o que está acontecendo é esse retalhamento aí, um absurdo, entendeu?
Inclusive a gente tem notícias complicadíssimas aí de pressão política para se distribuir casa, para isso, aquilo, entendeu? Então a gente não pode aceitar isso aí, entendeu? O que a gente percebeu muito assim, de forma muito evidente, é que quando a sociedade civil se organiza, quando a sociedade civil está organizada, quando as pessoas vão lá e dizem o que elas querem, a força política, vamos dizer, do vereador, ela se transforma. Ela já não é que ela diminui, é que o foco vira outro, entendeu? Porque aí ele vai querer estar junto da sociedade. Ele não vai querer perder a credibilidade, Então, eu acho que o governo nosso é um governo participativo e um governo popular, ou seja, no sentido de trazer para perto da prefeitura as pessoas de forma não só consultiva, mas também deliberativa, né? No sentido de se traçar políticas públicas. Essa é a nossa vertente, e a gente se ancora na lei. Candidato Luiz, é um prazer recebê-lo aqui. Eu não poderia me furtar de perguntar a você o que você pensa em relação ao quadro de funcionários, uma vez que você é oriundo de uma administração privada, um gestor que, já pela sua exposição inicial, se mostrou dedicado a isso. Hoje Marília tem um quadro de aproximadamente 5.000 funcionários, fora as nuances que você expôs aqui em relação a cargo político, até mesmo para arrumar um trabalho a título, entre aspas, de pensão alimentícia, né? Evidentemente, e outras cositas mais. Mas queria ver contigo qual é a sua dinâmica em relação a qualificar esse quadro, já que 5.000 funcionários é um quadro extremamente grande e que, me parece, merece uma atenção especial, principalmente para tratar dos assuntos convenientes da nossa municipalidade, que atinge hoje já a casa de 250 mil habitantes. São duas respostas. Primeiro, a gente tem que fazer o plano de carreira do funcionalismo, né? O que significa isso? A gente identificar exatamente, fazer o trabalho que a gente faz em qualquer instituição, quando a gente quer reformar, quando a gente quer analisar o desempenho, as funções, as atribuições, as competências do pessoal, né? Então, no caso, nós temos que levantar exatamente quem está fazendo o quê. Nós temos que levantar se o que a pessoa está fazendo, ela tem sentido dentro do propósito amplo da administração. A gente tem que levantar se aquilo que ela está fazendo, ela podia fazer de forma melhor. A gente tem que levantar se ela está preparada para fazer o que ela está fazendo. Então, é um trabalho de reforma, não só, vamos dizer, de fora para dentro, mas de dentro para fora também. Ou seja, nós temos que fazer isso também de forma participativa, né? Levando em conta os próprios funcionários dentro do sistema de avaliação. Então, introduzir alguns elementos básicos de gestão empresarial, avaliação 360 graus, fazer uma listagem de atribuições, levantamento de competências, para a gente poder identificar quais são os recursos reais que nós temos. 6.000 funcionários, disseram que é 6. Pode não ser nada se 200 trabalham, entendeu? Mas a gente precisa, já que eu tenho tantos funcionários, fazer com que eles funcionem. E funcionar em que direção? Atendendo a população. Hoje não existe um programa de metas. As metas para nós são básicas, ou seja, a gente tem que ter
um programa de metas onde cada órgão da prefeitura, cada secretaria, cada autarquia, ela tenha metas claras. Em função do programa de metas, a gente traçar indicadores. Em função desses indicadores, a gente faz análise de desempenho. Então isso é uma questão básica de qualquer organização. Vai dizer, isso é coisa de empresa privada. Isso é coisa de definição de prioridades, entendeu? A prioridade é atendimento ao público. Então a gente precisa fazer esse trabalho de maneira aprofundada, sim, né? Até porque eu quero saber quem é bom naquilo que faz. E hoje a gente não sabe. A gente sabe que tem funcionários apaixonados ali, que fazem bem o seu serviço, que gostam daquilo que fazem, mas eles não são valorizados. Muitas vezes não são. Até quando dura o gás de uma pessoa que não é valorizada? Então a gente precisa rever isso aí. Planejamento urbano. Como fazer o desfavelamento de forma que as pessoas tenham condições de participar do processo de forma inclusiva? Como vencer ou amenizar o déficit de moradias? Como garantir que os novos loteamentos já venham com toda a infraestrutura pronta e que não atendam interesses de imobiliárias ou de empresas de transporte? Eita! Quanta pergunta, né? Bom, a primeira dela, desculpa, como fazer o desfavelamento quando as pessoas têm participado do processo. Isso, na verdade, não é bem uma proposta, já é o que a gente está tentando fazer, né? É o que a gente já faz hoje no Conselho de Habitação, é o que eu fiz durante um bom tempo na minha vida profissional, no sentido de construir processos participativos, no sentido de construir a participação real, né? E identificar necessidades. Então, existem duas questões aí. Uma questão é a questão de botar casa para as pessoas, de construir casa. E essa é uma questão prática, né? Então, quando a gente fala em construir casa, a gente fala em PLIS. Então, Marília tem um plano local de habitação e interesse social que foi aprovado dentro do nosso Conselho de Habitação e Política Urbana, que define hoje, que pede hoje que 10% da arrecadação própria do município seja destinado a desfavelamento. Isso seria a nossa contrapartida para o setor. Isso significa que se coloca 1 milhão, recebe mais 4 do governo federal a partir do Fundo de Habitação e Interesse Social. Então a gente precisaria ir fazendo essa conta de mais ou menos aí 10 milhões por ano, fazer isso daí em 10 anos. Não é que a gente acaba com as favelas de Marília, a gente acaba com o déficit habitacional de Marília. É um projeto maravilhoso, tá certo? Então a gente fala assim, precisamos de 10 milhões. Bom, é uma grana pesada, mas dentro de uma cidade que tem 650 milhões de orçamento total, né, vamos dizer que tem aí, quanto a gente tem de receita para 200 milhões, então dá para fazer, certo? Então 10 milhões. Aí a gente vai ver quanto foi colocado nessa conta nos orçamentos anuais. E quando a gente olha lá, a gente descobre que foi colocado 40 mil reais. Então não dá para fazer, né? Então você se pergunta qual que é a prioridade desse povo, porque a prioridade não é a população, e muito menos a população de baixa renda. Dá a impressão que é interessante deixar esse pessoal lá na necessidade, porque aí eu vou lá, pago um carinha para botar um adesivo no meu carro, pago pago um tanque de combustível para o cara rodar com uma caixa de som em cima, consigo manipular, a partir das pessoas que estão em profunda necessidade, eu consigo exercer um controle. Então, a situação é política, não é de natureza financeira mais, que a grana está aí. O desrespeito profundo à pessoa humana está aí. Não é uma questão de natureza financeira, que a grana tem. Tem recurso do governo federal, a prefeitura tem verba e tudo mais. Como que a gente constrói o processo participativo? Né? Escutando as pessoas, empoderando as pessoas, estando junto com a população, tá certo? Identificando necessidades. Existem diversas maneiras de você fazer esses processos, hoje no mundo inteiro. Diversas técnicas, né? Técnicas hoje
que não são no Brasil, técnicas que vêm no mundo inteiro, dentro de uma coisa que a gente chama Art of Hosting. Existe uma série de técnicas de processos de construção participativa que tem como contrapartida a construção da cidadania, né? Eu mencionei um exemplo uma vez que nós fizemos uma vez, já no início do meu trabalho, né, social, eu mencionei esse exemplo, em que, enquanto ainda estudante de arquitetura, nós fundamos uma entidade que hoje chama Instituto Elos Brasil, que cresceu muito, hoje tem 500 mil filiados, no Brasil e no mundo. Mas ela basicamente nasceu de uma iniciativa de estudantes de arquitetura, onde a gente fazia ações e intervenções localizadas. E uma vez a gente fez uma intervenção numa favela chamada a Favela do Mangue, a favela da Vila Gilda, que fica no Mangue, em Santos, e onde a gente queria justamente atender as famílias para resolver a questão do saneamento, porque essas pessoas moram em cima de um grande repositório ali de bosta, tá certo? De palafitas. Então a gente queria fazer um projeto de saneamento. As pessoas queriam creche porque não tinham onde deixar as crianças. Então a gente construiu uma creche em uma semana, né? Foram lá 1000 estudantes de arquitetura, botamos uma creche em ordem. Depois de um tempo, as próprias famílias pediram que a gente fizesse uma escola. Nós fizemos a escola, mas a própria comunidade arranjou os recursos. Fizemos o projeto e os recursos. E no dia em que essa escola foi inaugurada, não tinha uma faixa de agradecimento, nem para nós, nem para ninguém, porque a conquista foi da comunidade. A gente não quer faixa de agradecimento, a gente quer que as pessoas construam. Isso é participação social. A outra questão. Dos loteamentos. Loteamentos são feitos hoje em Marília a partir do desejo, da vontade de uma minoria. A exclusão, ela acontece já no projeto. Se vocês não entendem o que eu falo, basta ver aquele loteamento lá em Nóbrega, aquela coisa que fizeram lá. Vamos deixar os pobres lá longe, nem tem padaria ali, entendeu? Não tem padaria, não tem água, água tem, né? Não tem escola, não tem acesso, não tem nada. Não está integrado numa área da cidade. Não está integrado. Então a Marília, ela foi feita, quando você analisa os processos de exclusão social da cidade, você vai ver que Marília, ela foi composta por um retalho de ruas sendo adicionado e depois regulamentado, adicionado e depois regulamentado. A cidade não saiu planejada, né? Ela foi composta por esse retalho. Então, como é que você vai querer verdadeira inclusão social se você não coloca as pessoas em primeiro lugar? Não dá, né? Então a gente precisa obedecer o que o plano diretor diz. O plano diretor nosso, com todos os defeitos, ele ainda é um plano diretor participativo e ele prevê as zonas de expansão da cidade, ele prevê onde vão ser as zonas especiais de inclusão social. A gente tem que obedecer esse projeto. E, aliás, tem que rever ele o mais rápido possível. Então, independente do resultado da seleção, eu gostaria de convidar todos aqui presentes para que a gente faça a revisão do plano diretor de maneira participativa e construtiva, né? Porque esse é o instrumento da cidade. E isso transcende a eleição, né? É a única questão. Acho que é isso. Em relação ao meio ambiente, hoje se fala na questão dos reutilizáveis, dos descartáveis e de toda forma de amenizar os problemas causados ao meio ambiente em vista da voracidade da ação humana sobre a Terra. Como garantir a destinação correta do lixo? Como colocar a sociedade nesse processo, né, também de reciclagem, uma nova cultura para a questão do lixo? A última frase que você usou, uma nova cultura, né? E aí, quando a gente fala em nova cultura, parte muito da gente. Nós somos muito acomodados, né? Nós, no máximo, a gente reclama porque não tem sacolinha no supermercado, porque a gente gosta de jogar o lixo ali dentro. A gente pega o nosso lixinho
peguei aquele lixo de cozinha, colocamos lá dentro, a gente fecha e tchau, né? Não quer saber para onde foi. A gente pega o nosso... Então os nossos... A gente quer mais é que se exploda, né? Vamos dizer que... Entendeu? Então, esse comodismo não pode ser. Porque torna a gente um pouco alheio à vida, alheio às consequências, né, dos nossos atos. A gente fica distante.